Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do EBD Online. A gente está falando nessa sequência de estudos sobre os 5 solas da Reforma Protestante. E hoje eu quero tratar com vocês aqui sobre o sola gratia, somente a graça de Deus. Amém? Dando sequência nos estudos anteriores, para a gente compreender melhor essas doutrinas da Reforma Protestante que são tão importantes e pertinentes na nossa vida cristã. Não só quando elas foram propostas no passado, mas hoje continuam pungentes. O tema de hoje é um tema bastante controverso para a gente aceitar e até mesmo para compreender. Quero que a gente parte do princípio de que somente a graça de Deus pode salvar o homem. Somente a maravilhosa graça de Deus pode vir de encontro ao homem para o salvar e completar a sua obra redentora no homem. Vamos partir do versículo de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Acompanhem comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Irmãos, o conceito de graça já nos é estranho pela própria vivência que nós temos. Toda vez que a gente recebe algo gratuitamente, a gente recebe um presente, um favor, algo desse tipo, a gente já fica desconcertado, numa situação natural. Vou dar um exemplo aqui. Uma carona que você não esperava receber, você está indo embora do culto, tá a pé ou vai chamar um Uber, alguma coisa do tipo, e algum irmão, sem ter combinado com você previamente, nem nada do tipo, sem nem estar esperando isso, de repente, não, eu te dou uma carona até a sua casa. E você fala, não precisa, irmão, mas ele insiste em dar a carona mesmo assim. Quando você está em algum lanche, num restaurante, entre amigos, e no final o irmão se propõe a pagar a conta toda, aquilo te gera um desconcertamento, você fica, mas eu não posso deixar o irmão pagar tudo, e você fica com aquela sensação de que deve retribuir esse irmão, tanto no caso da carona, como no caso de pagar a conta para você, ou você recebe um presente fora de época, que não é a situação do seu aniversário, nem uma data comemorativa, nem algo do tipo, e aquilo gera em você uma necessidade de resposta, você se sente na obrigação de retribuí-lo de alguma maneira. E isso é a nossa própria visão de mundo já contaminada pelo pecado, de que a gente não consegue receber nada que não seja pelo nosso próprio esforço, ou que não tenha uma contrapartida que seja gerada e seja originada em nós. Isso é um traço da nossa deficiência de visão do mundo causada pelo pecado já. A Bíblia é enfática em dizer que o homem não tem condições de chegar a Deus. Por isso a graça é algo tão importante. O homem ele está no estado que o pecado deixou caído, completamente destituído da glória de Deus. O homem não consegue se achegar a Deus, de nenhuma hipótese, porque o pecado corrompeu o seu coração. Vamos só corroborar essa ideia, porque é muito importante que a gente entenda como a Bíblia trata isso e para a gente refletir. O livro de Romanos está repleto de referências nesse sentido, e eu quero trazer aqui 2 delas especificamente. Romanos, capítulo 3, o verso 23 e o 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela tua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o outro texto é Romanos, capítulo 11, verso 6. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Nesses 2 textos aqui, Paulo está sendo incisivo em colocar que Deus salvou o homem, Deus vem de encontro ao homem, sem que o homem faça absolutamente nada. E por que isso acontece? Porque o homem realmente não é capaz de fazer nada em relação à sua salvação. O estado que Paulo fala aqui em Romanos 3... Nos 3 primeiros capítulos de Romanos, Paulo esmiuça isso muito bem, eu até recomendo a leitura. Paulo ele deixa claro que o homem está no estado tal de queda, está no estado tal que o pecado domina o seu coração, que ele não é capaz de se chegar a Deus
E a carne, inclusive, milita contra a vontade do Espírito. Ela deseja se afastar de Deus, como a gente pode ver, inclusive, como resultado do pecado de Adão no Éden. Quando Adão escuta o Senhor se aproximando, a primeira reação dele é se esconder, é fugir. Tem outro texto muito interessante também, que fala sobre esse aspecto, só que agora está lá em Efésios. Efésios capítulo 2, o verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse texto de Efésios sintetiza muito bem o que eu quero dizer aqui hoje, irmãos. O Senhor veio e nos resgatou, mesmo nós não sendo merecedores e nem capazes de nos voltarmos a Deus. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. É aquilo que Deus faz sem que nada do que a gente possa fazer ou pensar gere essa resposta em Deus. Isso foi gerado no coração do próprio Deus. A vontade de salvar o homem, a vontade de redimir o homem, vem do próprio Deus. Não vem de nenhuma ação que nós pratiquemos, não vem de nenhuma posição que nós possamos tomar, nenhuma decisão que nós possamos tomar. Até porque, irmãos, as nossas decisões e ações, por natureza, são caídas e incapazes de ser voltadas a Deus. Amém? Uma vez que Deus, com essa maravilhosa graça, nos salvou e nos redimiu, então por que a Bíblia está recheada de orientações para que nós tenhamos uma vida que glorifique a Deus? Que nossas obras sejam manifestas ao mundo e aos homens. O próprio Jesus disse isso. Assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam ela. Então por quê? Já que essas minhas obras não vão mudar em nada o coração de Deus em relação a mim, no que tange a salvação. Uma vez que essas obras, esse testemunho, ele não vai mudar o aspecto que Deus olha, o aspecto da visão de Deus sobre nós em relação ao pecado e à salvação. Ora, eu quero ler um versículo que traz a resposta de modo maravilhoso da parte de Deus. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, esse versículo é gracioso. Ele já transborda graça. Porque as boas obras que a Bíblia nos orienta, que nós somos encorajados o tempo todo para fazer, o bom testemunho, as ações de misericórdia e graça para com os outros também, essas obras não vêm de nós. Embora nós sejamos encorajados, nosso coração tem que ser realmente engajado em proclamar o Evangelho de Deus e as suas obras. Essas obras são um reflexo da graça de Deus. Elas são uma declaração da graça de Deus para o mundo, uma manifestação da graça de Deus para o mundo. Olha, lá em Romanos mesmo, o próprio Paulo diz que a criação anseia ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Isso já é um princípio de manifestação dos filhos de Deus, da obra de Deus através da sua igreja. Nós somos encorajados a ter boas obras para que as pessoas enxerguem a boa obra que Deus fez no nosso interior. Não que essas boas obras vão fazer nenhuma diferença, me entendam, irmãos. Mas essas boas obras servem para glorificar o nome do Senhor. E elas não se originam em nós. Nós não podemos ter o engano de que essas obras estão se originando no nosso coração, ou na nossa boa vontade, ou na nossa vontade forte para com Deus. De forma nenhuma. Isso é o próprio Espírito Santo operando a graça dele em nossos corações. Amém? Um outro ponto extremamente interessante. Lá em Efésios 2, verso 10, que corrobora bastante essa ideia. Eu gostaria de ler com vocês. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse versículo corrobora tudo que eu disse aqui para vocês, irmãos. As boas obras que nós fazemos são, em primeira análise, resultado da obra que Deus já começou a fazer em nosso coração, como a gente leu lá em Filipenses.
Deus começa uma boa obra em nosso coração. A própria palavra diz que Ele a aperfeiçoa. E o próprio Deus opera em nós o querer e o efetuar. E por que Ele faz isso? Porque em sua graça e sua misericórdia, o Senhor nos preparou para que nós andássemos nessas obras. Mas tudo isso não tem como fim justificação ou melhorar nossa posição ou imagem diante de Deus de alguma forma. Essas obras são a manifestação da graça de Deus, que Ele já preparou para que nós andássemos nela. Por que a gente defende veementemente, irmãos, somente a graça? Porque, como a gente leu lá em Romanos, ora, se é por obras, já não é por graça. O contrário de graça são as obras. E nós somos muito tentados a caminhar pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos. E isso está totalmente contra a palavra de Deus. Totalmente contra tudo aquilo que ela nos ensina a respeito da salvação e da graça que é no nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, e não só hoje em dia, como também no princípio da igreja, muitas pessoas querem associar a salvação que vem de Deus a alguma ação que o homem faça. E isso é extremamente prejudicial e pecaminoso, porque nada que o homem possa fazer vai mudar o coração de Deus em relação a nós no que tange a nossa salvação. É tão somente o que Ele fez, somente Cristo, somente sua obra redentora. E é por essa obra redentora que a graça de Deus chega a nós. No princípio da igreja, na igreja primitiva, havia uns judaizantes que diziam que nós precisávamos ter a lei de Moisés juntamente com a obra redentora de Cristo para que nós fôssemos salvos. Paulo combateu veementemente essa falsa doutrina, essa heresia à época. E no decorrer da história surgiram muitas outras coisas. Você precisa de ser fiel na igreja enquanto instituição para que seja salvo. Você precisa de ter a bênção dos santos, você precisa ter o intermédio dos santos para que você seja salvo. Irmãos, tudo isso, além de ir contra a palavra de Deus, diminui, em primeira análise, diminui a obra redentora de Cristo na cruz. E diminui a graça de Deus. Porque se existe uma única coisa que nós tenhamos que fazer ou devamos fazer para que a salvação fique completa, a obra de Deus através do Senhor Jesus Cristo é insuficiente. Ela não é poderosa para nos salvar. E a graça de Deus já não é mais graça, não é um favor imerecido, é uma troca de favores. Paulo é enfático quando ele diz: ora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Compare essas duas referências que Paulo usa. O salário é uma paga pelo que você faz, é uma retribuição, é uma junta retribuição pelo um serviço feito. Mas ele, em contrapartida, coloca o dom gratuito. Nós não fazemos nada, nós não temos nenhum mérito nisso. Nós tão somente percebemos a graça de Deus e respondemos a ela crendo. Amém, irmãos? 2 pequenos versículos para a gente finalizar e corroborar essa ideia. O primeiro está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Por quê? Quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? E o outro está lá em Filipenses 1,6, que eu já mencionei aqui, mas eu quero falar ele por completo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, tudo que nós temos em nossa vida é resultado da graça de Deus. Não somente as bênçãos que nós vemos no âmbito da caminhada cristã, da fé, mas a graça de Deus se manifesta sobremaneira até sobre os ímpios. Ele derrama a chuva sobre os justos e injustos, Ele faz o sol nascer pela manhã, Ele abençoa, em certo ponto, o trabalho da mão até mesmo dos ímpios, daqueles que não creem. Eles conseguem colher da terra, ainda que com sofrimento, eles conseguem colher. Então isso é a graça de Deus. A graça de Deus está em nos dar algo que nós não merecemos. Nós, enquanto estivermos mortos no pecado, merecemos somente uma coisa: o inferno e a condenação. Mas a graça maravilhosa de Deus nos redime eternamente e nós podemos perseverar no nosso dia a dia, à nossa volta. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, meus irmãos, é resultado da graça de Deus.
Quando Paulo fala aos Coríntios, quem te faz diferente? O que tens tu que não tenhas recebido? Isso é uma reflexão muito importante para compreendermos a graça de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, ainda que nós não percebamos isso ou não sejamos gratos a Deus por isso, vem de Deus, vem da sua maravilhosa graça. E que essa compreensão nos faça caminhar em gratidão a Ele, manifestando a sua graça, manifestando a sua glória aos homens, para que o mundo veja o quão gracioso é o Senhor. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que você possa compreender a partir dela melhor as doutrinas da graça, que a Bíblia nos ensina tão enfaticamente, que nós possamos compreender também que o nosso esforço é realmente necessário, sim, mas que a origem dele não está nas nossas forças, está no Senhor, e que isso nos sirva de ânimo para seguirmos com o caminho da fé, evangelizando, anunciando a palavra, dando bom testemunho. Amém, irmãos? Esse assunto vai ficar mais completo quando a gente tratar na próxima aula do Somente a Fé, Sola Fide. Eu encontro vocês lá e fiquem na paz.